Olá, gente! É com muita alegria que vamos dar início a essa trajetória. O Espiritualiza, ele nasce com a intenção de te ajudar a entender a espiritualidade de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais profunda, sem a necessidade da religião. Meu nome é Andresa Ferreira, eu sou astróloga, taróloga e consteladora familiar e também uma estudiosa da espiritualidade. Eu já passei por todas as doutrinas imagináveis e pensando nisso, né, como astróloga, como consteladora, quando a gente vai falar sobre espiritualidade, eu percebo uma dificuldade nas pessoas em dizer que elas cuidam da espiritualidade sem estar atrelada a uma religião, como se realmente a gente só pudesse estar conectada com Deus como todo se a gente estiver dentro de uma doutrina. E para muitas pessoas, assim como eu, estar dentro de um lugar, né, seguir os padrões, seguir a doutrina, as tradições é muito desafiador. E foi justamente por conta desse desafio que eu senti lá em 2016, na verdade ao longo da minha vida religiosa, mas foi em 2016 que eu rompi com a religião e comecei a buscar outras formas de espiritualizar, liberando todo o preconceito que eu tinha, que eu carreguei, né, da religião que eu seguia. Então, esse primeiro episódio, eu vou contar um pouquinho, de forma breve, a minha história com essa espiritualidade que hoje faz sentido para mim. Então, vamos lá. Bom, eu nasci num lar cristão. A minha mãe, meu pai, meus avós eram católicos quando eu nasci, então eu fui católica até os meus 8 anos de idade, quando os meus pais conheceram a Igreja Batista Independente e começaram a frequentá-la. E então eu comecei a frequentar também, né? Eu ia com a minha família, com alguns tios, meus pais, né? A família se tornou batista. E aí eu fui seguindo, eu fiz escola bíblica dominical, eu li a Bíblia muitas vezes, era um dos exercícios dentro da escola bíblica dominical ler a Bíblia. Eu estudei bastante a Bíblia na versão cristã mesmo. Eu já tinha várias dúvidas, várias questões, mas eu me julgava errada por ter esse pensamento, por ter esse julgamento, né? Eu olhava as outras pessoas ali tão fervorosas, tão crentes, né? Na fé mesmo, e eu falava, eu não consigo me conectar dessa forma. E eu amava, amo a Deus, né? Eu conseguia ter uma conexão, mas não era parecida com a deles. Parece que eu tinha que fazer um esforço muito grande para pelo menos ficar parecida e pertencer. Na minha adolescência, quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu comecei a questionar ainda mais. Mas fazia parte do grupo de jovens, da escola bíblica, dos cultos, eu ia para a igreja terça, quinta, sábado, domingo. Isso era um pouco pesado para mim, porque eu sou sagitariana, ascendente em gêmeos, então eu gosto de viver, eu gosto da liberdade, né? Esse compromisso de ter que estar na igreja, para mim era muito difícil. Mas, por culpa, eu ia. Quando eu fiz 15 anos, eu me batizei. Me batizei na Batista, fiz todo o processo para me batizar, né, participei de uma escola dominical diferente, que era voltada para quem queria batizar, e aí eu comecei a frequentar ainda mais, né, fiquei mais assídua ainda à igreja. Mas aí, com 15 anos, eu comecei a questionar mais ainda, né? Eu sempre fui uma pessoa que tinha muitos amigos, né? Eu era filha única, eu sou filha única, mas eu sempre tive amizades, né? Eu sempre tive um lado social um tanto aflorado, apesar de ser introspectiva, né? Antes eu achava que eu era tímida, mas na verdade eu era introspectiva. Então, eu tinha os amigos do mundo, como eles falavam, né? E tinha um ou outro amigo ali da igreja, porque eu não me conectava tanto naquele lugar, eu não conseguia seguir as regras da forma como eles seguiam. Eu gostava de ir em show, eu escutava músicas do mundo, eu assistia a TV, eu era
fissurada em malhação, eu questionava muitas coisas, tinha muita panelinha na igreja que eu ia, então tinha só os preferidos. Percebo muito isso dentro do contexto religioso e eu nunca consegui me adaptar a panelinhas, nunca. Eu nunca fui a pessoa que, Andresa é de tal panelinha. Eu sou meio que de quem está disponível, eu vou lá, converso e faço amizades. E aí, por conta dos meus questionamentos, por eu ir em shows, por eu ter amizade com outras pessoas que não era dentro da igreja, por questionar sempre algumas condutas, né? Eu sempre ficava no banco, eu tinha algum castigo, né? Sempre chamavam a minha atenção e eu sempre meio que rebatia. Eu era uma pessoa bem introspectiva, eu sou muito na minha, eu detesto conflito, mas por alguma questão na parte religiosa eu não consigo ficar quieta. Eu acho que é o meu lado bruxa que já foi queimada lá atrás que fala aqui não. Agora você não vai passar mais por isso. Mas enfim, então eu sempre rebatia, eu sempre queria saber o porquê. E percebi que dentro da igreja, quem muito quer saber o porquê, vai ficar de castigo, né? Porque é aquela bendita frase, tem coisas entre o céu, né, entre a terra e o céu que vocês não podem saber. Tem mistérios entre o céu e a terra que só pertence a Deus. Uma forma de calar você, né? De falar, não questione, isso daí é de Deus, é segredo dele, né? Como se Deus brincasse de segredos com a gente. Enfim, eu batizei com 15 anos, permaneci na igreja bem bonitinha até 18, entrei na faculdade de enfermagem e daí lá expande ainda mais seus horizontes, né? Porque daí eu fui ver a realidade, aquela realidade que eles não contam, né? Aquele lado do coletivo que eles não ajudam, pelo contrário, que eles excluem, que eles colocam como pecado, né? A pessoa está passando por aquilo porque ela pecou, porque ela deu brecha para o inimigo, enfim, aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei, não é possível. Eu prefiro ser ateia do que acreditar que Deus deixa as pessoas nessa condição porque fizeram alguma coisa errada, né? E que coisa errada? O que é errado perante Deus? Ele não é amor? E aí começou a dar um tilt na minha cabeça e eles excluíam muito uma prima minha que ia comigo, ela tinha essa necessidade de pertencimento, eu não, eu sempre fui mais bicho solto mesmo, mas eu vi aquilo me consumia, eu queria fazer justiça por ela, enfim, caos. Até que um dia, numa Santa Ceia, antes da Santa Ceia, tinha a assembleia onde eles expunham ali, né, o que alguns membros faziam. Eles já colocaram uma menina que tinha ficado grávida e o cara tinha sumido, né, não assumiu, e ela era membro da igreja, o pai dela tinha um cargo importante na igreja também. Colocaram a menina e o pai lá na frente e perguntaram para nós se nós iríamos perdoar aquela pecadora que estava ali na frente. Aquilo acabou comigo. Eu achei que eles tinham colocado, sei lá, a menina ali que já não era certo essa exposição para ajudá-la, né? Quem que pode ajudar? O que, que vocês podem fazer por ela? O canalha largou ela grávida? Não, era para ver se a gente aceitava ela na igreja ou não, segundo Paulo, né? Segundo Coríntios. Paulo falou que faz isso. Eu sempre tive um ranço de Paulo. Desculpa os cristãos que vão me ouvir aqui. Aí aquilo começou a me consumir, até que chegou a minha vez de ser exposta, mas eu não fui exposta assim publicamente, né? Não foi, eu não subi lá no púlpito. Eles imprimiram o meu Orkut da época, faz tempo isso, hein, gente? Eles imprimiram o meu Orkut e leram lá na frente, nessa assembleia, antes de uma Santa Ceia, e eles me deram como o que não ser, né? Olha como vocês não podem se comportar. Eu fui uma referência do que não ser. Só porque, gente, eu tinha colocado a música maravilhosa da Zélia Duncan, Saúde, na descrição ali do meu Orkut. E aí, como assim? Você está colocando, você está descrevendo, né? Você está expondo para outras pessoas uma música do mundo, né? De uma mulher que é lésbica.
E foi um bafafá. E aí eles leram todo o meu Orkut, as mensagens que eu recebia dos amigos do mundo, eu sei que foi um bafafá. Só que eu não fui nesse dia. Mas me contaram, eu fiquei muito pé da vida e falei: chega, né? Chega dessa humilhação. Eu nem acredito nessas coisas que eles estão pregando aqui. É sempre uma revolta dentro de mim. Por que é que eu estou tentando me encaixar nesse lugar? E aí, isso eu tinha uns 18 para quase 19 anos, estava fazendo enfermagem, comecei a viver a minha vida, me dedicar muito aos estudos, sempre gostei muito de estudar. E aí, uns amigos meus que também se revoltaram na situação lá da Batista, eles também saíram da igreja, só que eles daí migraram para uma outra igreja que se chamava ID, e que essa igreja ela tinha uma pegada bem mais voltada para o humanitário. Era uma comunidade liderada por um pastor que tinha uma consciência bem mais aberta, ele incluía todas as pessoas, então o louvor tinha o vocalista era gay, todos eram incluídos, né? Os gays, lésbicas, mulheres abandonadas, divorciadas, mães solteiras, todos. Um mendigo que passava na rua podia entrar e tomar a ceia com a gente. Eu falei, isso aqui está mais parecido com Jesus que eu acredito. Isso daqui está mais perto do que eu acredito de evangelho, né? E aí eu fiquei nessa igreja, né? Eu entrei eu acho que eu tinha uns 21 anos nessa igreja, então eu fiquei dos 18 até 21 sem igreja, percebendo outras questões, mas ainda com a base cristã. E depois entrei nessa igreja onde eu conheci meu ex-marido, a gente se casou, foi muito bom. E aí, em 2016, essa igreja encerrou as atividades. E quando essa igreja encerrou as atividades, eu fiquei aliviada. Apesar de gostar muito da igreja, da dinâmica dela, ainda tinha algumas situações que eu não gostava, como, por exemplo, alguns louvores. Eu sempre fui uma pessoa que eu presto muito atenção nas letras das músicas. Eu preciso saber o que, que aquilo significa, tanto que é raro eu escutar uma música em inglês, porque eu não sou boa em inglês. Então, se eu não souber o que eu estou cantando, me dá uma angústia, sabe? E alguns louvores sempre levam a gente para uma crença, né, muito da escassez, né, de que Deus sonha uma coisa ou sonha outra. Então, isso me pegava um pouquinho, mas era isso. Mas quando a igreja encerrou, eu falei, nossa, agora eu não preciso mais procurar nenhum lugar. Porque aí meu ex-marido era muito apegado a essa igreja, ele praticamente entrou em depressão, porque ele tocava, ele tinha um cargo importante lá também, e eu me senti totalmente livre. E foi então que eu comecei a estudar a espiritualidade, sem ter uma conexão com a religião. Mas antes disso, eu também fui frequentar um pouco do centro espírita, porque eu sempre gostei, eu sempre fazia sentido, né, a questão da reencarnação, a forma como eles veem a morte, a questão da caridade, mas lembrando, onde tem os seres humanos é um pouquinho difícil, né? A espiritualidade é incrível, o fã-clube que é difícil. Aí eu fui para o budismo também, aonde do budismo eu aprendi a cura prânica, né, do mestre, foi muito legal também. É, aí eu fui no espiritismo, eu fui no budismo, eu aprendi a cura prânica, e aí eu comecei a estudar muito Theta Healing, constelação familiar, astrologia, tarô, arquétipos, pensadores, né? A Cabana, o livro A Cabana fez muito sentido para mim. Eu li na igreja e fiquei de castigo, porque onde já se viu Deus ser mulher, eu queria tatuar que Deus é mulher, inclusive naquela época. Então eram várias coisas. E aí eu fui estudando mesmo a espiritualidade. Ah, esqueci de um ponto muito importante. Quando eu estava lá na ID, eu fiz teologia, lá em Osasco, com um professor maravilhoso, que eu não lembro o nome dele, e não era uma teologia cristã, era uma teologia histórica. E aí foi que abriu meus horizontes e eu falei: caramba, é tudo que eu sempre pensei. E aí, mais uma vez, eu li a Bíblia várias vezes, mas não no olhar cristão. Eu li a Bíblia historicamente, e isso faz toda a diferença.
toda a diferença. Mas na época em que eu tive esse conhecimento, eu não sabia como trabalhar. Eu questionei se esse pastor estava certo ou não, porque tinham muitas crenças ainda embutidas dentro de mim. E aí eu fui estudar sozinha. O Theta Healing foi uma das conexões mais lindas que eu tive com o Criador, aonde eu entendi que eu e o Criador basta, né? Eu e Deus, a gente tem a nossa conexão. Eu sempre tive isso. Por que fazer tanto movimento para chegar em Deus se Ele está em mim? Não tem por que tanto sacrifício, não tem por que tanta crença, não tem para que tanta doutrina. Deus está onde você quiser, ele é, né? Deus não está, Deus ele é. Então por que que precisa de tanta coisa para chegar nele? Por que tanto sacrifício? Por que jejum? É, não poder escutar uma música bonita? Músicas me despertaram muito também. Vou fazer um episódio com músicas aqui, mas eu fui vendo Deus em tudo. Literalmente isso. Quando eu saí da religião, eu fui ver Deus em tudo. E aí, num dado momento, eu me separei, né, do meu ex, que eu conheci nessa igreja, e depois de um tempo eu conheci meu atual marido e ele ia na Umbanda. E a Umbanda era o único lugar que eu nunca tinha ido, porque aí eu tinha crenças mega profundas, né? Ah, porque a entidade é diabo. Não, eu não pensava nesse lugar de diabo e demônio. Quando era bem da igreja, sim. Mas no momento em que eu conheci, eu estava mais, mas será que é bom isso daí? Será que não vai é, será que eles não fazem mal para as pessoas, né? O meu negócio é fazer o bem ao próximo, sem olhar a quem. E é isso, né? E eu tinha aquela crença do Exu, né? Das entidades, das pombagiras, até que ele me levou numa gira de esquerda, inclusive. E aí foi desconstruindo todo esse preconceito que eu tinha, e foi a última religião que eu tive mais acesso, mas também não consegui pertencer, né? Por conta de outras questões pessoais. Mas eu fiquei muito feliz, né, de conhecer essas egrégoras, o Exu, a Pombagira, a história deles, que não tem nada a ver com o que os cristãos falam. Eu me conectei muito com a egrégora das ciganas, e aí eu fui vendo o todo, né, e literalmente, Deus está em tudo. Deus é o todo. E quando a gente se aprofunda historicamente na Bíblia, aquele Deus cristão, ele não existe para mim. Esse Deus cristão, ele é político, esse Deus cristão é manipulação, né? E Deus nunca foi isso para mim. Deus realmente sempre foi o amor. Ah, mas o amor pune. Ah, mas é o nosso amor que faz isso. Não é o amor de Deus. Eu entendi que quando eu estava na igreja, humanizaram demais Deus, né? Colocaram Deus mesmo como um rei num trono aonde ele tem que ser exaltado o tempo inteiro, aonde ele tem que ser adorado o tempo inteiro, e isso para mim me levava numa imagem meio que narcisista até, né? E tinha louvores que eu ficava, meu Deus, será que Deus quer que faça tudo isso mesmo? Mas ele é um todo. Ele está, ele não precisa disso, né? Ah, mas quem precisa é você. Mas por quê? Se Deus é pai, se Deus é mãe, se Deus é o amor, né? Eu comecei a pensar, a minha mãe não faz eu ficar ajoelhada perante ela ali, ovacionando ela. Meu pai também não. Meu pai não me deixa de castigo num quarto escuro e quente, né? Se eu desagradá-lo. Como é que Deus, que é puro amor, a consciência mais elevada que existe, como que ele ainda é apegado a esse ego? Porque para mim o Deus cristão ele é egóico. Ele é um Deus que se você decepcioná-lo com o que ele mesmo criou, porque tudo ele criou, e foi aí do tudo ele criou que lá na Umbanda, eu não lembro quem falou isso para mim lá. Eu acho que foi até o Zé Pilintra que estava em terra. Eu estava ouvindo o que ele estava falando e ele disse: Deus criou tudo. Porque é que Deus ia criar o seu próprio inimigo. Aí eu falei, porque é que Deus, com tanta coisa acontecendo na Terra, que já acontecia desde o começo de tudo, ele ia falar, acho que eu vou criar meu inimigo aqui, para depois eu lutar contra ele. Não parece uma coisa meio Marvel?
Às vezes eu enxergo a Bíblia, parece meio Marvel, né? Que vai tocar trombeta, que Jesus vai descer, que vai emergir, enfim, papo para outro dia. E aí eu comecei a pensar, é muito mais simples. Quem complica é o ser humano. E é por isso que eu não conseguia me conectar e não consigo me conectar em igrejas. Porque é muita manipulação do humano para algo simples que é Deus. Literalmente, Deus está em você. Você é uma. E se você é uma centelha divina, concorda que todo o poder de Deus, que toda misericórdia, que todo amor está dentro de você? E que para você se conectar com Ele, como o próprio Filho dele disse, Jesus, para você silenciar, para você acalmar a sua mente, para você acalmar o seu coração. Em nenhum momento Jesus falou que teríamos que seguir uma religião, estar dentro, né, das sinagogas, inclusive ele mesmo não fez parte de igreja nenhuma, né? Tanto que eu acredito em Jesus, não em Jesus Cristo. Papo para outro momento também. Acho que vai ser um pouco polêmico por aqui. Mas é porque eu sinto que realmente as pessoas, assim como eu, né, tanto tempo enraizada dentro de uma religião, de uma crença, aonde vira mais uma guerra do que um conectar, porque religião é para conectar, né? Então o propósito de você ir para a igreja, o propósito de você ouvir ali um sermão é para você se conectar com Deus, não é para criar nenhum tipo de preconceito, não é para você julgar o irmãozinho, é para você ter uma vida melhor, para você orientar a sua própria vida, a sua própria jornada para o seu autodesenvolvimento. Não é menos do que isso. Deus, ele te criou para você se desenvolver, para você trilhar a sua trajetória, para você ser uma pessoa realizada. Então não faz sentido nenhum você ir para um lugar para gerar preconceito, para entrar em sacrifício, né, para ficar nesse lugar de sofrimento, de que só é merecedor com muito sacrifício, com muito sofrimento. Isso gera ganho para quem está falando isso para você. Tudo que é conduzido pelo homem gera essa questão de ego. Por isso que eu falo, Deus não tem nada a ver com ego. Ele não quer você se sacrificando, sei lá, passar madrugadas orando. Isso, se fizer sentido para você, não é para ele. Se para você a sua conexão é dessa forma, tudo bem. Mas não é porque você faz isso e seu irmãozinho não faz que para você as coisas vão ser mais fáceis. Aliás, já não está sendo, né? Porque o irmãozinho está dormindo. Você está aí de madrugada orando, né? Então é esse tipo de situação que, para mim, foge da espiritualidade. A espiritualidade, para mim, ela é leve, ela é livre, ela é amorosa, ela é tudo o que o Criador criou. Natureza, o mar, as conexões que temos com as pessoas, o silêncio que habita em nós, o que nossa intuição fala, tudo isso sim, Deus traz para a gente. Mas é a nossa conexão com Ele. Para mim, não precisa de intermediário para sentir o amor incondicional de Deus pela minha vida. Pelo contrário, eu duvidei por muito tempo do amor incondicional de Deus por conta da religião. Então, esse primeiro episódio, ele fala muito sobre a minha vida pessoal com a espiritualidade, com a religiosidade. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Tá tudo bem se você se conecta dentro de uma religião. A conversa aqui é para quem não consegue mais, para quem não cabe mais no contexto religioso, só que sente culpa de sair. Ou então não cabe mais no contexto religioso e acha que está desviado do caminho de Deus. Então aqui é um lugar amoroso para você lembrar que você é Deus, que Deus está em você e que ele respeita a sua essência e a sua individualidade. Afinal, foi ele que criou, né? Então, como que Deus cria uma pessoa e depois ele não aceita como ela é? Não faz sentido. Então, aqui nós vamos juntos pensar, questionar
entender de outra forma. Eu não estou aqui falando de um lugar de leiga. Eu estudei muito para chegar até aqui. E eu senti muito da espiritualidade, inclusive, que era o momento de começar a falar sobre isso. E não é para atingir uma galera, é para atingir quem precisa, quem está sedento pela espiritualidade, mas não consegue mais suprir essa sede pela religião. Eu agradeço a todos que ficaram comigo até aqui. Eu peço, se for possível, assinem aqui o sininho para que vocês sempre recebam novos episódios. Compartilhem com as pessoas que vocês sabem que estão também nessa dúvida. Comentem aqui também o que vocês acharam. A crítica, o elogio é sempre bem-vindo, certo? Gratidão, gente!